chegando junto a você neste sábado à tarde. Sinta-se bem, seja bem-vindo. Este é o meu, é o seu, é o nosso programa Semeado em Ação. Nós temos um slogan: fazendo missões em todo o tempo. Depois deste louvor sobre a graça que me compreende, a graça que me atrai, a graça que me perdoa, a graça que me justifica, nós queremos abrir este momento falando sobre a vida e obra de George Miller. Estamos numa série de programação. Começamos lá com Martim Lutero, passamos por John Wesley e hoje vamos falar deste personagem tão importante para a história, que mudou, não é, os rumos da história daquele país, daquele lugar onde ele viveu. A vida de George Miller. Um dos ingredientes fundamentais na vida de Miller foi a fé. Ele tinha uma fé inabalável em Deus. E esta fé inabalável em Deus fez com que ele vivesse totalmente pela fé. Ele foi radical. George Miller foi radical no que concerne a sua experiência com Deus. Seu versículo para chegar a isso é Isaías capítulo 40, versículo 31. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobe como asas da águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esta é a vida de Miller. Esta é a sua experiência. O homem que é chamado o apóstolo da fé. Ah, glória a Deus! Nascido no dia 27 de setembro de 1805, na Prússia, na Alemanha. Aos 10 anos de idade, seu pai, Johann Miller, decidiu enviá-lo para a Universidade de Martim Lutero, no Haarlem, em Wittenberg, isso na Alemanha. O propósito não é de seu pai, do pai de George Miller, era educá-lo para que ele se tornasse pastor na igreja luterana, porque ele, o pai de Miller, via que sendo pastor ele estaria amparado, ia ter uma vida tranquila, não é? Casado, ter seus filhos e viver uma vida nos padrões que o seu pai queria que ele vivesse. Mas George Miller, ele vivia uma vida totalmente diferente. Tá certo? Ele vivia uma vida totalmente desleixada. Ele era como um pródigo. Viveu na esbórnia. Sim, roubava até dos seus pais para pagar a sua vontade, o seu desejo, se justamente na bebida alcoólica e na mulherada. Ele viveu uma vida devassa. Mas saiba que como é importante nessa caminhada de vida a gente encontrar pessoas. E houve uma pessoa que ajudou George Miller a se encontrar com ele e se encontrar com Deus. O seu sobrenome é o Wagner. E o Wagner um dia conduziu George Miller a um culto doméstico, aos irmãos Moravel. E lá entre os irmãos não é moráveis, eles estavam estudando a Bíblia e orando. E George Miller sentou na mesa e começou a reunião de estudo bíblico. Havia várias pessoas ali e ele pôde compreender o real sentido do que é uma vida cristã, do que é uma vida com Deus. E aquela reunião só de estudo bíblico e de oração mudou a história de George Miller. Como é importante nós encontrarmos na carreira cristã uma pessoa que nos motive e nos leve à presença de Deus. Talvez você tenha um amigo de trabalho, um colega de escola, embora hoje a escola esteja um tanto difícil de estarmos juntos, mas sempre aí existem os caminhos, desta comunicação, de convidar alguém para vir à casa do Senhor, para ouvir a sua palavra. Então faça como Wagner, conduza à presença do Senhor, porque foi justamente nesta reunião caseira e doméstica, junto com esses irmãos tão severos, de uma vida espiritual tão elevada, que pôde tocar aquele coração tão duro de George Miller, que estava entregado a uma vida totalmente devassa. Quem olhasse para George Miller jamais poderia dizer que ele seria o apóstolo da fé. E ele foi profundo nas Escrituras, decorando o grego, decorando as Escrituras do Antigo Testamento, não é no hebraico. Observe que Miller foi tocado por Deus e motivado pelo Senhor para se estruturar
nas Escrituras. No ano de 1829, vai dar início ao seu ministério. Ele se muda para a Inglaterra e neste lugar onde ele viveu, ele trabalhou e foi pastor durante todo o seu tempo nesta mesma cidade. Ele fez a amizade com muitos missionários, porque naquele tempo, no tempo daquela história, meus irmãos, o que era a obra missionária? Alcançar outras tribos, outros povos, outras línguas, viajar, falar de Jesus às multidões. E ele também se casou, teve esposa, a sua esposa chamava-se Mary, viveu 40 anos, ela veio a falecer. Mas Miller continuou nesta empreitada ali, no sudoeste da Inglaterra. Interessante que chegou o momento de George Miller, irmãos, que aí é a maneira como ele viu e Deus trabalhou na vida dele. Ele não aceitou sustento. Ele colocou uma decisão na sua mente, no seu coração, que Deus seria o seu sustento. Ele não aceitava, meus irmãos, a questão da oferta. Para que você ofertasse a Miller, você tinha que chegar perto dele e lhe dar o recurso. E ele recebia aquele recurso e já tinha onde aplicar. Sim, ele ajudou missionários. E ele foi observando, não é? A sua vila, a sua cidade, a situação social, as coisas estavam terríveis. Ele ajudou na distribuição de Bíblia, sustentar missionários. E agora ele vai começar, em 1836, na sua própria casa, um albergue para crianças deixadas e abandonadas que estavam nas esquinas de sua cidade. Ele olhou para aquelas crianças. Interessante que numa reunião, não é, na sua igreja, na igreja onde ele era pastor, ele falou aos irmãos acerca disso, que Deus o estava conduzindo para cuidar destas crianças que eram órfãos. Perderam pais, perderam mães, e estavam ali ao léu da sorte. E Miller agora vai começar a cuidar dessas crianças órfãos. Em 1849, ele já estava com um orfanato com capacidade para 300 crianças. E num período de 20 anos, ele cuidou por mais de 2.000 crianças. Interessante que George Miller, queridos irmãos, quando você vai lendo a sua biografia, a sua história, você vai se comovendo de como as coisas aconteciam. Às vezes as crianças já estavam na mesa, os pratos já estavam na mesa para tomar o café da manhã, mas não tinha leite, não tinha pão. De repente batia na porta do orfanato o padeiro, falando assim: eu estava fazendo pão, Deus tocou o meu coração para te trazer pão. Era o pão para sustentar as crianças. De repente acontecia com o leiteiro que entregava leite nas casas, tinha que passar lá. Certo dia conta a história que faltava leite, não é? E tudo era entregado na carroça e o carroceiro está indo. Quando virou aonde estava o orfanato de George Miller, a carroça tombou, a carreta de leite tombou. E ele pegou e deu todo o leite para George Miller. Para quê? Para sustentar uma fé decisiva, uma fé que muda a história da vida. Amém? E interessante que George Miller, ele tinha cuidado destas crianças como fossem seus filhos. Ele cuidou de crianças, mas não cuidava somente no aspecto da alimentação, mas da vestimenta e principalmente da educação. Olha, eu quero te dizer que a educação cristã é a melhor das educações. Nós podemos sentar num banco de escola e devemos de sentar, devemos de conduzir nossos filhos, não é? Desde o primário até chegar a uma universidade, deve de ser feito isso. Você deve de incentivar seu filho a estudar, a despertar nele a potencialidade, mas saiba, nunca se esqueça, se você é crente, de conduzir seu filho à escola bíblica dominical, a trazer neles a sagrada letra. Nunca se esqueça daquele versículo da Bíblia que diz assim, que Jesus crescia diante de Deus e diante dos homens. Crescer diante de Deus é no conhecimento de sua palavra. Crescer diante dos homens na cultura deste tempo. Saiba, olha, George Miller, nesse espaço de tempo, foi passando, não é? Começou lá com uma menina,
depois passou para 200, para 300, para 2.000, e ele cuidou de mais de 10.000 órfãos durante toda a sua vida. E ele teve um dos maiores prédios da Inglaterra só pela fé. Somente pela fé. Como pode um homem ser envolvido a tantas realizações de Deus? Que lá, não é? Se você olhasse para Jorge Miller, de vez em quando a gente olha assim meio incrédulo para as pessoas, né? Será que esse pode ser? É como diz Natanael, não é? Quando ouviu falar de Jesus, pode vir alguma coisa bem lá de Nazaré? Porque Nazaré só estão só os ladrões, só a gente ruim. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E o seu amigo diz assim, vem e vê. E quando Natanael vai dar testemunho, eu vi e ouvi muito mais do que você falou. Se você olhasse para Miller, na sua juventude, você jamais iria dizer que ele seria mudado a esta qualidade de pessoa. Que no período de espaço em que viveu, casou e cuidou de criança, teve filhos que inclusivemente morreu antes dele, que ele sentiu penalizado, dolorido, mas tudo isto, não é, lhe levava a um conforto de Deus. Diz que um dos seus sermões, depois que ele perdeu a sua esposa e sua filha, foi justamente confortar a igreja. Como que tira forças, não é? A Bíblia diz assim, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Correrão e não se fatigarão, voarão. Olha, era isso que Miller vencia. Então, que esta palavra e esse ministério de George Miller, tá certo? Possa verdadeiramente entrar na sua vida, no seu coração. Esse trabalhar de Deus na vida de um homem. Ele orou, ele sempre orava. Miller vivia de oração. E a oração faziam as coisas, não é? A oração movia todas as coisas. Precisava de dinheiro, chegava o dinheiro. Precisava de alimento, chegava o alimento. Deus enviava nas mãos dele o recurso diário para viver. Que coisa impressionante é George Miller. Olha, ele nunca viu, dentro do seu orfanato, um órfão passar fome. Tinha de sobejo, tinha lá, na casa de George Miller. Amém? E nós vamos passando aí na sua história e vamos vendo como que Deus foi fazendo. Uma outra coisa interessante é acerca da sua maneira de pregar. Ele pregava 3 vezes por semana. Ele subia no púlpito para pregar. E pregou mais de 10.000 vezes nesse tempo de sua vida. Viajou por 42 países. E ele evangelizou e ganhou cerca de 3 milhões de almas para Jesus. O seu testemunho era algo impressionante. Diz que quando ele chegou nos Estados Unidos, as pessoas não queriam deixar ele voltar. Porque ele pregava de manhã, de tarde e de noite, numa sequência. E numa destas viagens, porque George Miller, queridos irmãos, ele nunca chegou numa agenda atrasado. Conta a sua biografia que ele chegava sempre na hora. Ele nunca atrasou, ele vivia um horário britânico. E um dia dentro de um navio, não é? Indo para os Estados Unidos, caiu o nevoeiro, e o capitão do navio diz para George Miller que não chegaria no horário destinado. Miller foi até ele e falou assim, você sabe que pode fazer oração? O homem sempre é incrédulo concernente à oração. Só sabe o valor da oração aquele que ora com fé. Quem sabe hoje as circunstâncias da vida têm te levado a uma incredulidade de coração, um coração tanto duvidoso, sabe que a dúvida não opere a fé. E o que aconteceu? Ele convidou o capitão para descer na parte baixa do navio. E eles fizeram uma oração, não foi uma oração longa, 5 minutos. Ele pediu para Deus, Deus, eu preciso chegar e o Senhor sabe que eu nunca me atrasei em nenhum dos meus compromissos. E não vai ser hoje.
que este nevoeiro, que não é nada para ti, eu faça impedido de poder chegar. Em nome de Jesus, amém. Quando o capitão subiu e chegou lá no convés, na sua cabine, olhou, o céu estava de brigadeiro. As nuvens tinham ido embora. O mar ficou limpo. E o capitão ficou impressionado com o apóstolo da fé. Impacto no mundo, na vida de George Miller. Amém? Impactando o mundo com a sua presença, com a sua palavra, com o seu testemunho. Um homem radical. Um homem que foi radical na sua vida cristã, austero e radical. Antes de ter um encontro com Cristo, uma vida dissoluta e totalmente entregue aos prazeres da vida. Mas depois que teve um encontro e um amigo que o conduziu ao lugar certo, despertou nele esta vontade de viver para Deus. E Deus cumpriu a sua palavra na vida de George Miller, o apóstolo da fé. Esta programação tem sido toda especial para você. Qual é o intuito de tudo isso? É que você, vendo e ouvindo esses testemunhos, também saiba a importância de ser um crente neste tempo, em que a ciência está sendo desafiada, em que o mundo pensante, político, social está sendo tocado. Parece que as portas se fecharam e não existe saída neste mundo para isso que estamos vivendo. A cada dia se descobre uma coisa a mais. Mas saiba, neste tempo, você com Deus pode fazer grandes coisas. Olhe para o testemunho destes homens, olhe para esta série, volte lá, cutuque lá, não é? Aí no seu aparelho, a história de Martim Lutero, o homem que mudou os seus dias com a palavra de Deus. Olhe para John Wesley, um tição tirado do fogo, que pregou entusiasticamente a palavra do Senhor. Olhe para George Miller, que olhando para ele, você jamais poderia imaginar que ele seria este homem que mudasse a história dos seus dias. Amém? Este é o meu, é o seu, é o nosso programa Semeado em Ação. Nós já estamos indo para o final desta série. No próximo sábado, iremos concluir esta palavra com mais uma personagem que mudou a história dos seus dias. E Deus quer, com você, mudar a história nestes dias. Eu te espero lá. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.